Você que é profissional do movimento, já se deparou com dificuldade na hora de trabalhar com a mobilidade durante a gestação? Esses dias uma pessoa me procurou nas redes sociais e me comentou sobre uma dificuldade em trabalhar com mobilidade com a gestante, que estava se queixando de dores, de alguns desconfortos, e ela percebeu que ela não estava conseguindo adaptar os exercícios da maneira adequada para essa gestante. Ela já estava lá no último trimestre, com a barriga já grande, pesada, e quando ela colocou para fazer os exercícios, acabou percebendo que não ajudou da maneira que ela gostaria e em alguns momentos levou até a outras queixas. Então eu estava conversando com ela, explicando um pouquinho sobre como a forma que eu trabalho, ao longo de muitos anos aí, pensando em adaptar o exercício para cada gestante. Porque se a gente pensar de uma maneira geral, no exercício, por exemplo, como um gato, né, que todo mundo está acostumado a usar aí com gestante, e que alguns profissionais criticam bastante, pensando na sobrecarga na musculatura abdominal, né, então favorecendo ainda mais a abertura lá entre os reto-abdominais, que é a diástase, como todo mundo conhece. Bom, e eu mostrei para ela, né, alguns movimentos, alguns exercícios. Primeira coisa, que não precisava ser só nessa posição que a gente poderia trabalhar com essa gestante, poderia trabalhar a mobilidade, mas que eu poderia trabalhar sentada, semi-ajoelhada, de pé, para diminuir essa sobrecarga, e o que ela deveria, né, perceber, o que ela deveria observar durante os movimentos, né, para poder alcançar o objetivo que ela estava buscando, que é trabalhar a mobilidade. E lembrando, não só a mobilidade pélvica, né? Então, trabalhar a mobilidade do tronco, a mobilidade da torácica, o quanto era importante isso para sanar as queixas daquela gestante que ela estava me comentando. E aí ela fez, né, essas pequenas adaptações, conforme que para mim, né, pelo meu dia a dia parece muito óbvio, mas que para alguns profissionais ainda precisa ter esse olhar mais clínico, esse olhar mais criterioso para que consiga alcançar os objetivos. E aí eu falei, né, para ela, tenta utilizar esse tipo de mobilidade, esses posicionamentos, essas alterações, essas adaptações, e depois você me conta aí como é que foi. Ela, legal, era uma quarta-feira, e aí ela encontraria depois de 2 dias. E ela veio me contar, assim como a gente combinou, ela veio me contar como é que foi essas adaptações, esses exercícios que ela propôs para essa gestante aí no 3º trimestre. E eu fiquei muito feliz com o feedback dela, que foi que com essas pequenas adaptações, com esses movimentos que eu mostrei para ela aí, e abrir um pouquinho o olhar para não parar lá só naquele movimento que estava causando mais queixas do que alcançando o objetivo dela, e ela ficou assim, maravilhada com como essas pequenas dicas, né, pôde abrir tantos horizontes lá para ela e ela conseguir alcançar. Aí ela contou que a cliente ficou extremamente grata, né, ela era de outra cidade, e ela gostou muito, e isso faz com que ela tenha, né, um olhar para esse profissional como realmente ela sabe atender gestantes, ela sabe adaptar, se sentiu extremamente segura com essa profissional, porque ela falou, ela encontrou uma melhor maneira de adaptar os exercícios e de conseguir realmente alcançar os meus objetivos. Então você imagina o impacto que causou nessa gestante, quando ela pensa que eu sei que essa profissional aqui, o que eu passar para ela de queixa durante a gestação, ela realmente vai conseguir alcançar lá o que eu estou precisando. Então, o que eu gravei esse vídeo contando essa história aqui para vocês, para mostrar a importância de um profissional que escolhe trabalhar com gestante, de realmente conseguir alcançar, né, conseguir olhar, ter esse olhar diferenciado para aquela gestante e não focar somente em exercícios propostos, às vezes, por profissionais na internet, enfim, aleatórios. Então, não que eu não possa passar um gato para essa cliente, mas talvez para ela não seja tão interessante. E talvez outras mobilidades vão ter mais, né, vão fazer mais sucesso ali no alcance dos objetivos do que o próprio gato, que é tão comum. É legal trabalhar com gestante. E talvez para uma outra gestante vai ser ainda mais importante a gente trabalhar esse gato, mas pensando em todas as adaptações que eu preciso fazer, como, por exemplo, ao invés de colocar as mãos, colocar o cotovelo, ao invés de fazer com os 2 joelhos apoiados, fazer na posição de pé, ou fazer com um joelho apoiado e o outro pé, né, uma posição semi-ajoelhada. Então, essas adaptações, esse olhar de um profissional diferenciado para atender gestante,
quando eu vou pensar não só lá naquele momento, não só naquele exercício, mas sim de impactar essa mulher como um todo, né? Porque quando a gente dá um alívio de dor, uma sensação de que, ai, parecia que tinha alguma coisa travada e você realmente, eu saí mais solta desse momento. Então, aquele profissional conseguir entender que talvez não é só a mobilidade que eu preciso ali naquele momento, né? Que eu preciso trabalhar a estabilidade. Então, no mesmo movimento de mobilidade, né? Quando a gente pensa de trabalhar lateral, a gente também vai trabalhar ativações musculares, a gente também vai trabalhar postura. Então não é só, né, como se fosse só, né, mas só uma mobilidade que a gente busca. Não é essa a ideia, que vocês profissionais que escolheram trabalhar com gestante, que tenham esse diferencial, onde a gente consiga atingir exatamente o que aquela gestante veio buscar, o que ela veio buscar lá com você como profissional. Então, não mais ou menos, não uma aula igual, como todo mundo faz, não exercícios de protocolo. Então, ter esse olhar diferenciado, trabalhar a mobilidade como um todo. Não é só mobilidade pélvica que a gente precisa trabalhar com a gestante, tá bom? Então, eu contei essa história aqui para que vocês consigam perceber aí. Se você quer trabalhar com gestante, então seja um profissional diferenciado que busca a solução dessas gestantes. Então, para quem gostou aqui do vídeo, já curte, já compartilha com outros profissionais que precisam saber disso, já ativa as notificações e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Até mais!